Olá pessoal, hoje 22 de abril, dia do Descobrindo o Brasil, é a nossa 8ª aula nesse semestre. Temos trabalhado nesses dias de pandemia e temos falado um assunto importante, a nossa aula do movimento História e Teologia do Movimento Pentecostal. A nossa Igreja Assembleia de Deus passou dos 100 anos, completa mais um ano no próximo mês de junho e nós estamos 110 anos de fundação das Assembleias de Deus no Brasil, por Gunnar Wingre e Daniel Beck. E nessa semana vamos falar sobre a William Seymour e o avivamento da Rua Azusa. William Seymour, ele nasceu na cidade de Louisiana, era filho de escravos libertos, ele tinha pequena estatura e era robusto, né? Então ele tinha sobrepeso, tinha uma deficiência visual, um dos seus olhos ele não enxergava, tinha 0 de visão em um dos seus olhos, né? Mas tinha um espírito manso e era uma pessoa simples e uma generosidade exacerbada. William Seymour, ele era uma pessoa que amava o reino de Deus, tinha uma sensibilidade espiritual muito grande. Nesse livro novo lançado em 2019, de Alan Hilton Anderson, do Exército de Salvação, ele vai dizer que William Seymour era uma pessoa que nunca ninguém viu a presença tão santa de Deus, a presença de Deus na vida de um homem, né? As pessoas admiravam daquele homem ter mais de Deus de qualquer outro homem que havia conhecido. Quem falou isso foi George Lake. Ele vai dizer que William Seymour era uma pessoa que transmitia a presença de Deus, né? Ele começou a sua caminhada espiritual ainda na infância, quando fez profissão de fé na igreja metodista, né? É lógico, de afro-americanos. No início da sua fase adulta, ele mudou para Indianápolis, onde tornou-se membro da igreja metodista, e mais tarde estabeleceu relações com a igreja de Deus, né? Pela qual recebeu a ordenação ministerial. Seymour passou alguns anos preparando várias igrejas dessa denominação, chamados Santos da Luz do Alvorecer, os defensores da doutrina holiness, ou seja, de santidade, movimento de santidade. Submeteram Seymour aos seus ensinos mais radicais, ou seja, uma vida bastante simples, uma moral radicalizado, enfim. Isso ainda Seymour era solteiro, né? Ele foi convidado em 1905, depois de mudar para Houston em busca de parentes perdidos. Ele foi convidado por Lucille Farroux para assumir o pastorado de uma missão holiness independente, a qual ficava perto da cidade. Ele conquistou uma boa reputação entre os cristãos daquela área, que posteriormente ele tornou-se líder da missão na Rua Azusa. Arthur Rostenberg vai dizer da fala suave, simples e de um orador que não tinha uma ênfase no tom de voz, mas as suas palavras era como que invadia as pessoas, né? William Parham, ele inicia um curso de curta duração, né? Bíblico de curta duração, com Charles Parham, no Texas, né? O Seymour nasce em 1870 e morre aos 52 anos de idade. Ele morre em 1922, né? Ele tinha algumas características muito interessantes. Primeiro, que ele tinha uma mansidão, ele era um homem generoso, tinha uma fala mansa e transmitia, né, a presença de Deus. As pessoas se aproximavam dele alterada, e quando se aproximava dele, daqui a pouco a pessoa estava emocionada, estava chorando e se convertendo ao Senhor Jesus. William Seymour, ele torna-se o pai do movimento pentecostal da Rua Azusa. É lógico que a sua trajetória é interessante, porque ele conhece uma pastora
né, que eu já até citei o nome dela aqui para vocês, que é Lucy, ela vai apresentar Seymour a William Farhan, né? E aí quando ele vai até a igreja onde Farhan está pregando, ele assiste o culto pela frente da porta, porque não podia entrar na igreja, porque não havia espaço para negros, né? Devido à lei racial, né? Na época nos Estados Unidos, isso no início do século XX, né? Então o Seymour ele passa a assistir os cultos e as pregações de Charles Parham a partir da porta, né? As pessoas confundem muito quando dizem que Seymour passou 4 anos na porta do curso, fazendo curso teológico, ministrado por Farhan, e não podia entrar. Uns falam que foi em pé, outros falam sentado. Não, as pessoas confundem esses dois fatos. Seymour, ele vai assistir Farhan, as mensagens de Farhan pregadas na igreja, e ele assiste então pelo lado de fora, porque não podia adentrar o ambiente, porque era um ambiente de pessoas brancas, né? Quanto ao seminário, era um seminário de curta duração, possivelmente de meses, e Farhan sentiu em Seymour um chamado especial de Deus. Então coloca ele numa sala. Havia uma casa onde 8 mais ou menos alunos faziam um seminário de curta duração. Então Seymour ele assiste o seminário num outro cômodo, mas os cômodos tinham um espaço, tinha uma abertura de um para o outro. Então Seymour sentado numa cadeira assistia o seminário, as aulas ministradas por Farhan sem muita dificuldade. A única coisa que separava os brancos de Seymour era uma parede, mas que havia uma abertura, espécie de uma janela ou coisa parecida de um cômodo para o outro, né? As pessoas confundem muito os dois momentos. Ele assistir o culto da porta e ele participar do seminário, onde foi convidado por Farhan para aprender teologia, porque o seminário tinha o propósito de ensinar acerca do batismo com o Espírito Santo, né? A segregação racial era muito intensa nessa época, né? Então, Seymour foi persuadido pelas ideias de Farhan sobre o batismo do Espírito Santo. Ele mesmo não tinha recebido a experiência na época, né? Seymour foi convidado para pregar em uma pequena igreja afro-americana, e lá em 1906, mas seu sermão em línguas como sinal de batismo no Espírito Santo fez com que o prédio da igreja fosse fechado para ele e pela pastora, que mais tarde cedeu e tornou-se pentecostal ela própria, né? Então, dentro desse contexto, William Seymour ele começa a pregar, porque havia uma incompreensão dos grupos de santidade, dos grupos holiness, e também da forma de que Farhan ensinava. Farhan dizia que para ser batizado do Espírito Santo tinha que falar línguas estranhas. Os movimentos de santidade não entendiam isso, não acreditavam nisso, ou melhor, não compreendiam isso. Eles acreditavam que a pessoa podia ser batizada do Espírito Santo e sem falar línguas estranhas, né? Os membros da igreja onde Seymour pregou, uma igreja de santidade, né, afro-americana, logo os membros dessa igreja, logo acompanhados por outros, continuaram a se encontrar com Seymour em oração na casa de Richard e Ruth Asberry, né, na rua Norte Bonnie Bray, na casa em que Seymour estava hospedado. O anfitrião Edward Lee pediu ao pregador que lhe impusesse as mãos após o que ele caiu no chão como se estivesse inconsciente e começou a falar em estranho. Então Edward Lee, ele vai, após a mensagem de Seymour, ele pede para que Seymour imponha as mãos sobre eles, baseado no texto, capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, e Seymour impõe as mãos sobre ele e ele é batizado com o Espírito Santo. Seymour ainda não falava línguas estranhas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.